Ótimo, então estamos aqui reunidos, né, para retomar nossa meditação no Salmo 116, e a gente está meditando aqui nos salmos, os chamados Salmos de Páscoa, né, são Salmos 115 até 118, os salmos que eram cantados na liturgia da Páscoa judaica, até hoje são cantados, especialmente lembrando que os evangelhos dizem, né, que Cristo participou daquela última ceia com os discípulos, e antes dele descer para o jardim do Getsemane, ele cantou com os discípulos um hino. Então, provavelmente, ele cantou um desses hinos aqui, 115 a 118, ou talvez até todos, né? Não sabemos, mas assim, é bem provável, especialmente esse salmo de hoje, né? Que a gente está olhando para ele. João Marcos também chegou aí. Bom dia, João. Bom dia, Marcelo. Então, a Sâmela também chegando. Bom dia. Então, nós estamos olhando para o Salmo 116 desde a semana passada. E na semana passada a gente olhou para a parte inicial, né, e os versículos do versículo 1 até o versículo 7. Naquele primeiro momento, a gente encontrou esse servo de Deus aqui, falando do seu clamor que foi ouvido, né, expressando o seu amor ao Deus que o salvou, né, um salmo muito bonito, porque ele começa com essas palavras, né, amo o Senhor, é como se fosse uma atualização, uma aplicação de Deuteronômio capítulo 6 a partir do verso 4, né? Ele expressando o seu amor a Deus, em seguida, listando algumas características do ser de Deus, alguns atributos de Deus nos versos 5, e a partir daí, com aquela conclusão belíssima no verso 7, né? Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Então, foi aí que a gente parou na semana passada, e agora a gente vai olhar aqui a partir do verso 8. A partir do verso 8 a gente tem: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças. Invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Então, é um salmo que, assim como o primeiro salmo pascal, né, termina com a expressão aleluia, essa expressão de louvor a Deus, e a gente vai depois fazer essa amarração. Quando chegarmos no Salmo 118, vamos ver o que todos esses salmos têm em comum e por que eles eram, então, cantados na Páscoa, né? Mas é interessante a gente poder partir aqui desse verso 7, que traz esse chamado, né? Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Então, existe muita importância em desfrutarmos desse sossego. A gente sabe que ele está apresentado nas Escrituras, mas uma coisa é a gente ver esse sossego apresentado nas Escrituras, a outra coisa é esse sossego realmente chegar ao nosso coração, né? De modo que a gente aprenda a descansar em Deus e a sossegar nele, né? E é interessante que esse é um chamado que Deus faz a nós. Ele é o Deus que nos oferece descanso, né? O grande chamado de Jesus em Mateus 11, 28 a 30, né? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É interessante que tem uns textos bíblicos que a gente vincula com algumas pessoas, né? Se eu leio o Salmo 103, não tem jeito, eu penso no presbítero Moisés. Ele gosta muito desse salmo, ele sempre faz questão de dizer isso e me fez apreciar esse salmo de uma outra maneira. Se eu ler esse trecho aqui de Mateus 11, 28 a 30, me lembra do presbítero Paulo de Carvalho, porque ele sempre mencionava esse versículo lá no nosso
no nosso conselho. Às vezes a gente estava lá meio atribulado e falava, irmãos, vamos parar a reunião aqui e lembrar uma coisa. Aí ele citava esse texto, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Puxa, a gente lembra muito do presbítero Paulo lendo essa passagem, né? Graças a Deus por ele. E hoje, a ênfase, olhando aqui para os versos 8 até o último verso, o verso 19, é essa ênfase na gratidão pela misericórdia. Então, essa é a ênfase agora final do Salmo 116. Lembremos que ele está falando aqui desse cuidado de Deus, desse amor de Deus, dessa compaixão de Deus, né? Lembremos-nos que aqui no verso 5 ele diz que Deus é compassivo, Deus é justo e Deus é misericordioso. Então, agora, tendo em vista tudo isso, né, quem Deus é, o que ele faz, então, a partir daí, como é que a gente pode expressar essa gratidão? E ele vai fazer algumas ponderações aqui. Uma delas é esta, né? Ele vai dizer para a gente de maneira muito clara que, com base em quem Deus é, no que ele faz, nós devemos andar com ele, compreendendo que ele é o nosso libertador. Versos 8 e 9, né? Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Então, considerando isso, essa libertação, andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Ou seja, eu vou andar com Deus nesse mundo, porque esse Deus é o Deus libertador. Ele enfatiza isso também no verso 16, quando ele diz: Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. A identidade dele agora é formatada, né, vamos dizer assim, é profundamente vinculada ao fato de que ele teve as cadeias quebradas, né, que ele foi liberto pelo Senhor. Então ele diz: a partir desse momento, uma vez que eu fui liberto pelo Senhor, agora eu sou servo do Senhor. A expressão é tão interessante porque essa palavra servo significa literalmente um escravo, né? Então parece até uma contradição. Como é que alguém diz que eu sou teu escravo e o Senhor quebrou minhas cadeias? Olha que coisa bonita. Mas é a ideia daquela servidão da graça de Deus, né? Aquela bênção de agora nós sermos libertos da servidão de Satanás e do pecado e agora estarmos numa comunhão viva com Deus, podendo dizer: Senhor, somos os teus servos. Né? Então, desfrutar dessa comunhão com Deus e declarar-se servo de Deus, na verdade, é desfrutar da verdadeira liberdade em Cristo, né? E ele percebe isso, declara isso, ele diz: uma vez que o Senhor me libertou, eu agora ando contigo nesse discipulado. A palavra discipulado só vai aparecer no Novo Testamento, mas é isso. Discipulado nada mais é do que andar com Deus. Essa é a grande ênfase da Bíblia desde o livro de Gênesis, né? Além disso, além de andar com Deus como libertador, ele afirma isso, que ele, a partir desse ponto, a partir dessas percepções, ele deseja continuar crendo, ainda que aflito, ou então ainda que confuso. Verso 10 traz aí essa experiência dele, que também é nossa muitas vezes, né? Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Ou seja, mesmo enfrentando grande dificuldade, mesmo sendo tomado, cercado por aflição, ele não perdeu a fé. Deus manteve a fé dele, mesmo que sobremodo aflito. E no verso 11 ele demonstra aí a sua confusão, inclusive ele usa essa expressão: eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. E aí a maioria dos comentaristas vai dizer isso, né, que provavelmente essas dificuldades que ele enfrentou tinham a ver com oposição de pessoas, pessoas que então falaram mal dele, ou que falaram coisas que não eram verídicas, e ele então percebe que essas pessoas não são verdadeiras, e ele está nesse processo aí, ainda confuso, ainda perturbado com essa situação, mas mesmo assim continua crendo. Então ele continua crendo, ainda que aflito e confuso. Além disso, ele deseja demonstrar a sua gratidão de forma prática, versos 12 a 14, e aí aquela pergunta, né? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Eu até comentei na semana passada que na minha época de mocidade a gente às vezes ia para um aniversário, né? Olha, vamos lá no aniversário. Enquanto a gente estava indo, quando chegava, às vezes, estava ali próximo da porta, um cutucava o outro e dizia: ó, você que vai ler a Bíblia lá e vai falar.
E normalmente, quando a gente era cutucado assim, a gente já lembrava desse trecho do Salmo 116. E a gente lia muito isso nos aniversários, né? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. E aí, essa resposta muito bela aí a partir do verso 12, do verso 13, né? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. O que significa tomar o cálice da salvação? Então, normalmente essa expressão tem sido compreendida de duas maneiras, né? A ideia de tomar, a ideia de desfrutar pessoalmente das bênçãos salvíficas, né? Esse é o Deus Salvador, ele nos concede várias bênçãos da salvação, então, vamos desfrutar delas. Senhor, eu vou desfrutar dessas bênçãos, né, que são dadas, que são concedidas pelo Senhor graciosamente na salvação. Esse é um dos sentidos desse texto, né? Mas, além disso, é bem interessante essa ponderação de que existia na celebração de Páscoa um momento em que os celebrantes tinham que levantar o cálice, o chamado cálice pascal. E, de certa maneira, Paulo fala sobre isso lá em 1 Coríntios 10, 16. Lá ele diz assim: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Ou seja, existia esse costume na igreja primitiva de levantar esse cálice, que era chamado de o cálice da bênção, e que depois é incorporado na liturgia, vamos dizer assim, da ceia, né, da igreja primitiva. E muitos então dizem que esse cálice da bênção era de fato algo que existia na cerimônia de celebração de Páscoa na ceia judaica, né? Um momento então que o cálice era levantado e a salvação de Deus era celebrada, né, por conta da libertação do povo do cativeiro egípcio, do modo poderoso como Deus libertou aquele povo. Então existe ainda hoje na liturgia judaica da ceia esse momento em que as pessoas fazem um brinde, né, levantando o cálice e chamando esse cálice de cálice da salvação. E especialmente porque aqui no Salmo 116 existe essa afirmação, né, de que ele vai fazer isso na casa do Senhor, diante da presença do povo do Senhor, cumprindo votos ao Senhor, né, na cidade de Jerusalém, sendo que a Páscoa era celebrada, a grande celebração da Páscoa era em Jerusalém, o povo realmente fazia a todos aqueles que tinham condição, logicamente, né, fazia questão de viajar, peregrinar até Jerusalém durante a Páscoa e cumprir os seus votos ali, era uma espécie de, pelo menos, visita anual, né, de todo judeu devoto. E esse servo de Deus está dizendo: eu vou a Jerusalém, eu vou adentrar no templo, eu vou celebrar a Páscoa, eu vou levantar o cálice da salvação. E daí esse salmo ser celebrado, né, ou ser cantado, melhor dizendo, também nas chamadas celebrações da Páscoa dos judeus, né? Além disso, ele está dizendo que ele vai continuar invocando ao Senhor. Invocarei o nome do Senhor, a gente já mencionou isso, que a invocação do Senhor é destacada no Salmo 116. Invocar ao Senhor tem a ver com salvação, né? Paulo até usa essa expressão em Romanos 10, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Citando ali a profecia de Joel. Mas invocar o nome do Senhor é uma prática cotidiana do crente. Depois leia o livro de Gênesis e veja quantas vezes aparece Abraão invocando o nome do Senhor. Essa ideia de invocação do nome do Senhor em Gênesis é muito maravilhosa, já em Gênesis 4, dizendo que a partir do nascimento da linhagem santa, né, a partir de Sete, né, a partir do filho dele, começa a ser invocado o nome do Senhor. Ou seja, surge uma geração de buscadores, né, de orantes, de pessoas que oram a Deus, que confiam nele, que invocam o nome dele, que colocam nas mãos dele as suas vidas, os seus problemas, as suas necessidades, que creem que ele ouve os seus pedidos, que creem que ele é com eles e que por isso, então, continuam perseverantes, vamos dizer assim, na oração. O que esse salmista está dizendo é isso: Senhor, eu vou desfrutar dos benefícios da tua salvação, vou continuar buscando a tua presença em oração e vou cumprir os meus compromissos contigo. Cumprirei os meus votos ao Senhor. As duas vezes em que isso aparece aqui, versos 14 e 18, não apenas o cumprimento dos compromissos, mas o cumprimento público dos compromissos. Cumprirei os meus votos na presença
de todo o teu povo. Inclusive, nos versos 19, diz que os votos serão cumpridos na presença do povo, serão cumpridos na igreja, né, na casa do Senhor, serão cumpridos na cidade, né, na cidade de Jerusalém, no meio de ti, ó Jerusalém, eu cumprirei os meus votos para com Deus. Uma quarta coisa que aparece aqui no Salmo, que é importante também, resultando, né, de tudo isso que Deus faz na vida desse salmista, é isso. Ele fica cada vez mais assegurado de que Deus se importa conosco, né? O verso 15 é bastante enigmático, porque ele traz assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E a gente fica tentando entender o que significa isso, né? O termo aqui, precioso, significa literalmente raro, nobre. Essa é a ideia do texto hebraico, mas o que isso quer dizer ainda não é tão claro assim. Tem um salmo, né? O Salmo 72:14, que traz assim: redime a sua alma da opressão e da violência, precioso lhe é o sangue deles. Essa ideia de que o sangue dos santos é precioso a Deus, né? De que a vida dos filhos de Deus é preciosa a Ele, né? A nossa Bíblia de Estudo de Genebra, inclusive, traz uma nota bem interessante, dizendo assim: Deus sofre com a morte do seu povo fiel. A ideia de que é um Deus que está conosco. Então, todas essas situações pelas quais passou esse salmista, em todos esses momentos, Deus estava com ele e, assim, sentindo com ele, né? Junto dele. E o texto dizendo que a vida dos crentes não é qualquer coisa para Deus, ela é importante para ele, né? Ela é valiosa aos olhos dele. E daí, então, em quinto lugar, a gente percebe nos versos 17 e 19, esse salmista dedicando-se a Deus, louvando, invocando e servindo a esse Deus, né? Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Então, assim termina esse salmo. E eu fico pensando, né, será que realmente foi esse o salmo que Jesus cantou ali na noite de Páscoa, né? Porque já imaginou ele terminar de cantar isso, né? Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, invocarei o teu nome, cumprirei os meus votos, farei isso publicamente. Aí ele termina de cantar isso e desce para o Getsemane para orar, se preparar para se oferecer oficialmente, né, plenamente diante de Deus, cumprindo os seus votos para com Deus Pai, naquela ocasião da Páscoa, da primeira Páscoa cristã, né? Então, é interessante como realmente esse salmo é um salmo que nos motiva a responder a Deus, né? Por toda a misericórdia dele, pelo modo como ele cuida de nós, né? Então, nós, a partir daqui, podemos realmente pedir a ele que ele nos ajude a reconhecer a grandeza do amor atencioso dele, né? Essa disposição dele em inclinar-se para ouvir as nossas orações, a eficácia do poder dele em nos salvar, né? Nos salvar do pecado de nós mesmos, nos salvar do mundo, né, dos enganos do mundo, nos salvar também das artimanhas de Satanás. E a partir daí, olhando para esse salmo, né, que Deus nos ajude a sossegar e, além disso, a nos dedicar a Ele com gratidão, para o agrado dele, né, e também para esse testemunho diante de todo o seu povo. A ideia do salmo é bastante enfática, né? O salmo enfatiza bastante isso, de que a nossa gratidão privativa, privada a Deus, ela se desdobra em expressões públicas, né? De modo que as pessoas podem olhar a nossa vida e dizer: olha aí um servo de Deus, alguém que foi liberto por Deus, alguém que experimentou o poder e a graça de Deus na sua vida, e agora ele está aqui junto de nós, no meio de nós, expressando realmente a sua gratidão e confirmando a sua dedicação a Deus. Então, que Deus possa nos abençoar nesse sentido, para que nós também possamos responder a esse Salmo 116, né? Assim como esse salmista está respondendo à graça e à bondade de Deus na vida dele, né? A gente vai ter oportunidade agora de falar sobre isso também, de colocarmos diante de Deus e também diante uns dos outros os nossos pedidos de oração. Vou apenas concluir aqui a gravação para a gente poder compartilhar os nossos pedidos.